E aqui nós entramos na educação tecnológica, né? A política de educação tecnológica foi objeto, né, desse instrumento de manutenção dessa política econômica dependente, né? Então a política de educação ela vai ser objeto, vai ser um instrumento, né, dessa política, vai se configurar como uma preocupação dos planos nacionais de desenvolvimento, ou seja, nós vamos ter uma política de educação tecnológica dependente, a serviço de um desenvolvimento capitalista dependente. E isso, obviamente, vai ganhar um destaque muito grande nos anos 90 com a hegemonia do neoliberalismo, juntamente aí com os seus fundamentos, né, que vão sustentar esse pacote inicial de medidas, como nós podemos ver aí no livro, né, redução do Estado ao mínimo, né, ou seja, o Estado mínimo, né, inexistência de proteção ao trabalho, abertura da economia, liberdade para o funcionamento do mercado, né, exatamente o que a gente está vendo hoje. Hoje, Estado mínimo, mudanças profundas na própria CLT, né? Tirando cada vez mais o Estado como mediador das relações trabalhistas, né? Agora a mediação ela se dá sobretudo entre patrão e empregado, né? E obviamente nós sabemos qual é o polo mais forte dessa relação. Do regime de acumulação rígida que nós tivemos com o Fordismo, nós passamos agora para um regime de acumulação flexível, ou seja, a flexibilidade vai ser uma das características constitutivas do capital financeiro. A meta do pleno emprego deixa de ser uma política primeira, né? Uma meta primeira da política econômica. Como nós podemos ver aí na obra, né, os trabalhadores são obrigados a aceitar qualquer coisa, né, desde que se preserve o espaço para a venda de sua força de trabalho. Aqui, é claro, nós temos a precarização do trabalho, né, o trabalho part-time ou full-time, como Ricardo Antunes destaca bastante em suas obras, né, aqueles trabalhadores que trabalham uma parte específica um determinado período, né, e o outro no qual eles não estão trabalhando não recebem. Então, a precarização do trabalho, a instabilidade do trabalho é muito grande, né? E isso faz com que, de fato, o trabalhador tenha de aceitar, né, qualquer trabalho, né? Essa é a regra. A educação tecnológica passa a ser vista, então, como uma espécie de mercadoria, né? As reformas educacionais que ocorreram nos anos 90 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né, vão dar prova dessa transformação da educação em mercadoria. No item 1.2, nós temos a educação profissional e a ideologia do desenvolvimento na consolidação do capitalismo no Brasil. Nós vamos ter nesse ponto aí destacada a dualidade, né? Relação entre educação básica e educação profissional, né? Ela vem marcando historicamente a educação no país. Como nós podemos ver, até o século XIX não há registros de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas como pertencentes ao campo da educação profissional. O que existia até então era uma educação propedêutica para as elites, voltadas para a formação de futuros dirigentes. E só lembrando, pessoal, que a educação antes do século XIX, né, ela já existia no Brasil, né, com a Companhia de Jesus, né? A gente teve os primeiros jesuítas chegando ao Brasil na caravana de Tomé de Souza, em 1549. Eles tinham como principal objetivo catequizar os índios, né? Principalmente com esse objetivo de ensinar a ler, escrever, né? Nós tínhamos aí 20 anos de ensino, né? Nesses 20 anos, os jesuítas eles construíram 5 escolas de educação elementar e 3 colégios. No que diz respeito à grade de ensino, era lecionada ciência sagrada e teologia. As missões jesuíticas transformaram as aldeias em verdadeiras colônias, né, de Portugal. Educar os índios não era uma tarefa fácil, né, por conta também, principalmente, da língua, né? E é importante destacar também que não havia apenas uma língua indígena, havia várias, né?
Os padres faziam parte de um regime privado, eram privados de muitas coisas, né? Eram distantes, claro, das condições existentes na Europa. Então, o que a gente pode dizer é que a ação da igreja, nesse sentido, foi bastante importante no que diz respeito aos traços culturais do país, né? Onde até hoje predomina a fé católica. Mas é de fato no século XIX que a gente vai ter aí, com a vinda da corte real para cá, né? Os primeiros indícios do que se pode caracterizar como as origens da educação, mais especificamente a educação profissional, né? Isso em 1809, com a criação do Colégio das Fábricas, pelo príncipe regente futuro, né? Dom João VI. E aí, ao longo do século XIX, foram criadas várias instituições, predominantemente no âmbito da sociedade civil, voltadas para o ensino das primeiras letras e a iniciação em ofícios, cujos destinatários eram crianças pobres, órfãos, abandonados, né? Dentre esses, os asilos da infância dos meninos desvalidos, né? A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma perspectiva assistencialista. E isso a gente não pode esquecer, né? Primeiramente, a educação profissional surge com esse caráter assistencialista, né? Da suporte, da assistência, principalmente a quem vivia às margens da sociedade. Só depois é que essa educação profissional ela vai andar junto, né, com os interesses econômicos, né? Principalmente aí a partir da década de 30, ok? Isso no Brasil. Então, no início do século XX, a gente vai ter essa novidade na educação profissional do país, né? A gente parte agora para a preparação de operários para o exercício profissional. Em 1909, o presidente Nilo Peçanha criou as escolas de aprendizes artífices, destinadas aos pobres e humildes, e instalou 19 delas em 1910, nas várias unidades da Federação. A criação dessas escolas de aprendizes artífices pode ser considerada aqui como um grande passo ao redirecionamento da educação profissional. E quando a gente chega às décadas de 30 e 40, surge aquele embate que nós vimos logo no início de nossa aula, né? Afinal, que tipo de perspectiva a gente deve adotar no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, tecnológico do país, né? Um desenvolvimento autônomo, né? Voltado para o aspecto do nacionalismo, né? Para a valorização do que nós temos produzido aqui mesmo, né? Ou uma perspectiva dependente, né? Associada ao capital estrangeiro, né? Então, a partir da década de 30 e 40, a gente vai ter esse embate se intensificando, como nós vimos anteriormente. Há momentos em que uma perspectiva vai predominar, em outros momentos outra perspectiva vai predominar. Nós vimos que na era Vargas, né, o foco é o desenvolvimento nessa perspectiva autônoma, né? E já com Juscelino Kubitschek, após a era Vargas, né, a gente vai ter aqui um olhar voltado para esse capital estrangeiro, né, e depois, com o golpe militar de 64, a gente vai ter, de fato, né, a consolidação dessa perspectiva de um desenvolvimento econômico dependente, associado ao capital internacional, né? A burguesia nacional ela vai compor alianças, né, com a burguesia internacional, né, que de fato é essa burguesia de fora que determina, né, as medidas a serem implementadas tanto no sistema econômico como também no próprio sistema educacional. A gente vai ver isso refletido muito bem na educação sob o regime militar, né? Então, a gente vai ter aqui, né, o início desse, na verdade, o reforço, né, do dualismo já existente na educação, né? O dualismo ele não vai existir com essa dependência, né, ao capital estrangeiro, ele já existia antes mesmo disso. Nós temos aqui no texto alguns documentos normativos, né, que comprovam a existência desse dualismo.
como nós podemos ver aí na Constituição de 1937, né? O ensino pré-vocacional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhes dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais, né? É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especificidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. E como nós podemos ver aqui, o quadro de industrialização do país, né, vai exigir essa maior qualificação da mão de obra. Por isso que nós falamos anteriormente que essa educação profissional de início assistencialista, né, passa posteriormente, né, a ter esse caráter mais econômico, né, mais voltado para o mercado de trabalho, né? Então, o foco não é apenas tirar os indivíduos da marginalidade, mas dar uma qualificação a esses indivíduos, né, para que eles possam produzir mais-valia para o capitalista, né? E aí nós vamos ter propostas, né, de reformulação do ensino técnico industrial no Brasil, né? Até porque havia algumas críticas, né, que consideravam as atuais propostas como sendo insuficientes, né? Não davam atenção à vinculação da educação com o desenvolvimento brasileiro, né? As críticas destacavam a necessidade do projeto criar condições para a construção de um sistema de ensino voltado para a realidade e as necessidades do desenvolvimento brasileiro. E no que diz respeito à educação profissional, né, um fato mais importante que nós podemos ver aí é a equivalência entre a educação profissional e o ensino médio, né, organizado em 2 ciclos, o ginasial de 4 anos e o colegial de 3 anos. Ambos compreendiam o ensino secundário e o ensino técnico, seja ele industrial, agrícola, comercial ou de formação de professores. A partir disso, os concluintes do colegial técnico podiam se candidatar a qualquer curso de nível superior. Então a gente vai ter quebrado aí essa rigidez das normas curriculares, abrindo-se a possibilidade de os estados e os estabelecimentos anexarem disciplinas optativas ao currículo mínimo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. Agora, com a década de 50, a gente vai ter mudanças profundas, né? A transição do governo Vargas para o de Juscelino Kubitschek. A gente vai ter o abandono dessa política destinada a criar um sistema capitalista nacional, né, mais voltado para esse aspecto da autonomia que nós vimos anteriormente, né? Agora, a política orientada, né, vai ser para o desenvolvimento econômico dependente. Daí a gente cita o plano de metas de 1956 a 1960, né, onde a gente pode ver aí 2 características dos anos de Juscelino Kubitschek, né, a abertura ao capital estrangeiro por via das multinacionais e da ideologia desenvolvimentista. É justamente nesse período, pessoal, que nós vamos ter um foco muito grande de Álvaro Vieira Pinto, né, para falar sobre esse desenvolvimentismo, né, destacando a importância do país investir em tecnologia, né? Então a gente vai ter formado aí nesse período de Juscelino, né, uma burguesia industrial brasileira associada de forma subordinada à burguesia internacional. O Estado, além de se manter como mediador entre as diversas forças sociais do país, passa também a produzir mercadorias e serviços, principalmente os infraestruturais. Então, pessoal, destacando novamente essa diferença. Enquanto que em Vargas nós vamos ter a intervenção do Estado na economia visando favorecer, sobretudo, o capital nacional, garantindo as pré-condições para o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, buscando controlar e até restringir o ingresso do capital estrangeiro durante a ditadura, né? Em um movimento iniciado ainda no governo de Juscelino Kubitschek, essa restrição desapareceu,
criando-se em consequência o famoso tripé, em que o Estado funcionava como instrumento de acumulação a serviço tanto do capital nacional quanto e, sobretudo, do capital internacional. E não é preciso dizer, né, pessoal, que a qualificação dos trabalhadores aqui no país vai se dar de acordo com os interesses internacionais. E podemos destacar aqui órgãos americanos como a USAID e a Aliança para o Progresso, né, no contexto do Acordo Brasil e Estados Unidos, firmado ainda em 1946, com o objetivo de fornecer equipamentos, assistência financeira e orientação técnica às escolas técnicas brasileiras. E aí, até 1971, a gente vai ter essa característica, é claro, com alguns embates, né? É destacado aqui, pessoal, a reforma de 1971, é importante para nós aqui, né, as características dessa reforma. O ponto principal para nós é justamente essa obrigatoriedade da profissionalização em todo o ensino de segundo grau, né? Havia aqui algumas justificativas dadas pelo governo para essa obrigatoriedade, né? No sentido de fazer com que esse jovem que terminasse o ensino médio, né, já teria condições de ingressar e ingressaria no mercado de trabalho. Na verdade, um dos grandes objetivos para essa profissionalização compulsória, né, foi justamente fazer com que menos jovens chegassem ao ensino superior, ou seja, terminando o segundo grau já fossem para o mercado de trabalho, ocupando assim funções de menor visibilidade, digamos assim, né? E apenas aqueles que, justamente por serem sustentados, né, ter uma base econômica maior, né, somente esses, né, chegando uma vez aí ao ensino superior, possam destacar, né, ou mesmo acentuar essa característica do ensino superior como sendo um ensino destinado às elites, né? Então, geralmente os filhos da classe trabalhadora, ao terminar o ensino médio, já partiam para o mercado de trabalho, né? Porque muitos tinham de partir também, não tinham outra escolha, né? Já outros jovens, os filhos da elite, por exemplo, né, eles tinham condições de continuar os estudos, né? Por isso que nas escolas privadas, né, cujo foco não era primeiramente preparar para o mercado de trabalho, né, e sim preparar para a continuação dos estudos, dessa perspectiva propedêutica, né, preparar para estudos superiores, né. A gente vai ter aí, nessa década de 70, uma migração muito grande dos filhos da elite que estavam nas escolas públicas, passam agora para as escolas particulares, né? Até porque o objetivo principal não era entrar no mercado de trabalho após o ensino superior, né? O objetivo era a continuação dos estudos, né? Então a gente vai ter ainda, né, mesmo com essa proposta de integração, né, do ensino profissional ao ensino regular, a gente tem a continuação dessa educação dual, né? Uma educação para ricos, outra educação para os pobres. Então, a gente vai ter aqui dois grandes eixos que vão girar em torno aí da educação profissional, né? Uma formação acelerada de operários para a realização de trabalhos simples e a formação de técnicos de nível intermediário, em menor número, para realizar a função de prepostos nas multinacionais, em paralelo com a formação propedêutica, essa que nós acabamos de falar, né, destinada às classes mais favorecidas. A gente vai ter, a partir de 1976, algumas mudanças, né, que vão enfraquecer essa perspectiva de um desenvolvimento econômico dependente, né? A gente vai ter na passagem da década de 70 para 80, né, esse movimento de redemocratização que ocorre lentamente. E abrindo aqui um rápido parêntese para não fugir muito do que nós estamos discutindo, né? Mas esse consenso de Washington é composto basicamente de 10 regras básicas, né? E vejam como essas 10 regras básicas se enquadram perfeitamente bem, né,
em uma proposta neoliberal. Vejam só: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, ou seja, os países devem estar abertos a esse investimento estrangeiro, né? Privatização das estatais, desregulamentação, ou seja, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas, e direito à propriedade intelectual, né? Então, basicamente, pessoal, essas 10 regras nós temos aqui, hoje em dia, né, sendo defendidas de uma forma violenta, né, pelo próprio Estado, né? Então, o que nós temos aqui é esse esforço ideológico destinado a impor o neoliberalismo, né, e o fundamentalismo de um livre mercado aos países emergentes, né, entre eles, obviamente, o Brasil. Então, a gente vai ter o consenso de Washington, né? A década de 80 é considerada também como uma década perdida, né? Uma década de grande crise, né? A gente vai ter aí com o governo Sarney, mesmo com toda essa crise, a gente vai ter a criação do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico, o PROTEC, né? O interessante é que a vinda desse PROTEC se deu com o empréstimo que foi obtido junto ao Banco Mundial, né, para a realização desse programa, né. Tinha como objetivo implantar 200 novas escolas técnicas industriais e agrotécnicas de primeiro e segundo graus, justificado por dados estatísticos que apontavam para a precariedade do atendimento deste nível de ensino. Posteriormente, a gente vai ter no item 1.3, né, a luta progressiva dos anos 80 e a vitória conservadora dos anos 90, a vitória do neoliberalismo, né, a nova LDB de 1996, né, a Lei 9394/96. E é importante destacar que havia propostas, né, de pesquisadores de uma politecnia no ensino médio, né, politecnia que, como indicando o domínio dos fundamentos científicos, das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno, né? Então, nós temos aqui o foco nas modalidades fundamentais, que vão dar base à multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes. Essa politecnia, obviamente, vai ser diferente daquela proposta vista na década de 70, no regime militar, né? O que a gente tinha era uma espécie de adestramento, como nós podemos ver aí no texto, né? A uma determinada habilidade sem o conhecimento dos fundamentos dessa habilidade, né? Então, a perspectiva que nós tivemos aí em 1971, né, dessa obrigatoriedade da profissionalização no ensino médio, diz respeito a esse adestramento, né? Essa crítica que nós podemos ver aí. É um fazer sem reflexão. E surge assim, né, a proposta da politecnia com o objetivo de romper com essa dicotomia entre educação básica e técnica. Então, nós podemos dizer, né, que essa proposta da politecnia vem como uma crítica a esse modelo hegemônico do ensino técnico de nível médio que foi implantado em 71, centrado na contração da formação geral em benefício da formação específica. Então, ao se dar muita importância a esse fazer, né, esse conhecimento específico, alguns outros pontos de fundamental importância também, né, acabam sendo deixados de lado, né? Obviamente, não de forma acidental, né? Para tudo havia um propósito. Então, a gente vai ter um foco nesse desenvolvimento de atividades individuais, né, atividades manuais, sendo deixadas de lado algumas áreas como as ciências sociais, né, as ciências humanas, né. Isso vai ter pouca relevância na formação dos estudantes, né. Curiosamente, o que nós estamos vendo recentemente, né, um foco muito grande, ou pelo menos várias propostas, né, de haver esse foco. A gente não sabe se isso vai se efetivar, né,
até porque estamos no início do governo, mas um foco muito grande em áreas técnicas, né, em fazer manual e, digamos, desvalorização de áreas relacionadas às ciências humanas e sociais, né? A gente pode citar filosofia, sociologia, né? As áreas de letras, história, né? E assim, pessoal, a partir da página 43, no último parágrafo, né, nós temos aqui uma espécie de resumo, mesmo uma cronologia dos eventos que foram ocorrendo, né, até se chegar aos momentos mais recentes, isso considerando a história da educação profissional, né? De qualquer forma, o que nós temos aqui é que a educação profissional no Brasil e a consolidação do capitalismo dependente podem ser compreendidas mediante a seguinte síntese. Então a gente vai ter aqui essa característica, né, do desenvolvimento histórico, industrial e tecnológico do Brasil, a característica do embate entre um projeto de desenvolvimento autônomo e outro projeto de desenvolvimento associado e subordinado ao grande capital. E isso vai ter início, né, especialmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Mas de tal maneira identificou-se o colégio eleitoral com o povo, que hoje nós não sabemos o que é direta e o que é indireta. Sabemos apenas que o povo será vitorioso. A morte do Tancredo levou à chegada ao poder do vice-presidente, que tinha sido eleito, José Sarney. Na realidade, o Sarney assumiu em meio a muitas desconfianças políticas, porque havia uma diferença sensível entre o presidente eleito e o vice. O Tancredo era um homem moderado politicamente e que vinha longamente combatendo o regime autoritário. Então ele tinha um crédito de confiança grande. O caso de Sarney era diferente. Era ainda recente sua saída da arena antes de chegar à presidência da República. O Sarney manteve o SNI, o Serviço Nacional de Informações, como um órgão que vinha da ditadura e que ele entendeu que poderia ser adaptado a um outro contexto. Isso também provocou muitas críticas. Mas, na verdade, a gente pode dizer que o aspecto mais positivo do governo Sarney foi exatamente garantir um clima de liberdades democráticas. No plano econômico, o governo Sarney teve muitos aspectos negativos. O Brasil carregava problemas que vinham já de antes, descontrole financeiro, inflação enorme, déficit público, déficit externo. E Sarney teve, em razão disso principalmente, sofreu uma queda muito grande da sua popularidade. Isso levou à adoção de um plano, que foi o Plano Cruzado. Se propôs um aumento imediato de salários, um congelamento de preços, e essas duas coisas juntas não funcionaram. Quer dizer,
o congelamento mais o aumento salarial levou a uma busca de bens de consumo enorme por parte da população. Foi um momento de euforia, vamos dizer assim, da sociedade. Preocupado com a explosão de consumo que levaria a uma inflação de demanda, o ministro Funaro pede à população para poupar. E a forma de ajudar é poupando. Se eles consumirem um pouco menos, nós estamos consumindo 30%, 40%, 50% acima do ano passado. Vamos consumir um pouquinho menos para dar mais tempo para que as empresas produzam mais. E guarda esse dinheiro na poupança. É uma grande forma de ajudar o Brasil. Em fins de 1986, o Plano Cruzado já fazia água, visivelmente, para os técnicos, para as pessoas que tenham maior compreensão da economia, das dificuldades, o plano fazia água. Agora, isso não era ainda claro para o conjunto da população. Brasileiras e brasileiros, boa noite. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição brasileira. A gente deve identificar algumas coisas positivas e várias coisas negativas na Constituição de 88. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! O aspecto positivo foi o aspecto de querer assegurar os direitos dos cidadãos de uma forma muito ampla. O direito de obter informações nos órgãos do Estado, por exemplo, o direito das minorias, o direito dos índios, como nunca existia no passado, foram alguns exemplos dos lados positivos da Constituição. O lado negativo foi o detalhamento excessivo da Constituição. Quer dizer, a Constituição entra em detalhes de direitos trabalhistas, de direitos de maternidade, etc., que não são questões próprias de uma Constituição. O senhor votou em que nome? PRD. Partido Democrático Popular. PDP? PDP. PSDB. Do ponto de vista partidário, as alterações que ocorreram foram uma cisão no PMDB, com a formação do PSDB. O partido é como que um cais. Os que chegam são motivo de alegria. Os que partem, de saudade precoce. Nós vamos ser um partido da reforma social, sim. Nós vamos fazer as reformas. O governo anuncia o Plano Cruzado 2. Além de medidas de estímulo à poupança, o novo pacote trouxe novos preços e mais impostos. Os mais atingidos com as medidas compulsórias são os assalariados de classe média. Despenca da noite para o dia a popularidade do governo. O fim do governo Sarney foi bastante melancólico. O Brasil acabou decretando uma moratória, quer dizer, deixou de pagar a sua dívida externa, e ao contrário do que muita gente pensa, isso representou um sério golpe nas finanças brasileiras. As eleições da sucessão do presidente Sarney surgiram vários nomes. Brizola naquele momento, teve o seu, digamos assim, o seu apogeu como candidato à presidência da República. Porém, a disputa acabou concentrada no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. Lula era uma figura que vinha do movimento da luta dos trabalhadores do ABC, um importante líder sindical, ganharam um prestígio muito grande e, tendo como instrumento o PT, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, chegou a ter uma dimensão nacional que, àquela altura, era bem maior do que o próprio partido.
Se nós não soubermos, nesse instante, saber quem é que está querendo que a sociedade brasileira avance e quem é que está querendo promover um retrocesso na sociedade, o povo brasileiro poderá cometer um equívoco muito grande nas eleições de 89. O Collor era uma figura que vinha, primeiro, de um estado pequeno, vinha de Alagoas. Segundo, não tinha nenhuma máquina partidária que o apoiasse. Em terceiro lugar, ele usava o marketing e usava certos temas de moralização com muita eficácia. Foi o caso da campanha contra os marajás, que iludiu muita gente, porque ele se apresentava como alguém que ia combater os altos vencimentos de um determinado setor do funcionalismo público. Eu confio no Brasil. Eu confio no futuro que está reservado à nossa pátria. Com trabalho, com experiência administrativa como eu tenho, com coragem, com determinação política e no exercício da autoridade de presidente da República, nós haveremos, com a ajuda de todos aqueles que desejarem se incorporar nesse processo, de construir um Brasil novo, de construir um Brasil melhor, de construir um Brasil de que se orgulhem todos os seus filhos. Boa noite, minha gente. Esse foi um embate muito renhido e, como nós sabemos, o Collor acabou se elegendo presidente da República. A posse, em 15 de março de 1990, foi um luxo, reunindo representantes de várias partes do mundo e enchendo de esperanças os corações de milhões de brasileiros. Aos descamisados, aos pés descalços, àqueles que querem justiça social no país para poder viver dignamente. Todo mundo dizia que ele vai fazer alguma coisa com a economia, porque havia um desarranjo geral, a inflação estava num nível absolutamente insuportável, era preciso fazer alguma coisa. E Collor dizia, eu tenho uma bala só do combate à inflação. E o que ele tentou no plano econômico, hoje nós sabemos, foi uma medida de uma ousadia imensa, que foi o sequestro, ou se quiserem, para ser mais benévolo, o congelamento dos depósitos bancários, na prática, não é? E, inclusive, abrangendo poupança, outras formas de rendimento, etc. O plano Collor provocou um choque, vamos dizer assim, na população. Houve realmente uma queda pronunciada da inflação, mas essa espécie de plano milagroso, ao longo do tempo, foi se revelando muito menos milagroso e conduzindo o país às dificuldades econômicas. Primeiro, a uma recessão. A recessão poderia até levar a um reequilíbrio, mas não houve sequer tempo do reequilíbrio, porque o Collor foi tomado por uma onda de críticas no plano político que acabou levando ao impeachment. Na verdade, o governo Collor combinou medidas modernizadoras com um imenso grau de corrupção. O escândalo da corrupção gerou um movimento formado principalmente por jovens de classe média, exigindo o impeachment do presidente, afinal aprovado pelo Congresso. A lição que nós tiramos do impeachment é uma imensa lição. É uma coisa extremamente positiva e que nos leva a um otimismo razoável sobre a vida política brasileira, que tem muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas que também tem muita coisa positiva. Por quê? Porque o impeachment foi um episódio, pela via legal, de substituição de um presidente da República, sem golpe militar, sem manobra palaciana, quer dizer, alguma coisa
excepcional no quadro da América Latina. Foi um momento de um passo a mais na maturação da democracia brasileira. Iniciamos este trabalho citando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Getúlio Vargas também, em um certo momento, disse: quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. No plano mundial, um dos acontecimentos mais importantes e que se reflete em todos os países, portanto no Brasil também, foi a crise da União Soviética e o fim da União Soviética. O fim, simbolicamente, foi representado pela queda do Muro de Berlim. Com o fim da União Soviética, a crise na Rússia, o que nós tivemos foi o fim da Guerra Fria, que dividia o mundo em dois campos e alterou muito as relações políticas no mundo, e o início de um processo que nós podemos chamar de plena hegemonia americana. A globalização é uma interpenetração, digamos assim, econômica e financeira que se dá em todo o mundo, não de uma forma igual, porque existe um centro hegemônico da globalização, que são os Estados Unidos. Mas eu diria que a globalização tem possibilidades positivas. O intercâmbio comercial, cultural entre as nações é em si mesmo um fator desejável, e tem riscos reais, porque a globalização, se não houver medidas no sentido de limitá-la ou de alguma forma regulamentá-la, a globalização tende a acentuar desigualdade entre países ricos e países pobres. São as surpresas, os paradoxos da vida política que levaram Itamar Franco ao poder, como tinham levado Sarney ao poder. Nesse caso não havia a morte de um presidente, mas havia o impeachment de um presidente que era o Collor. Itamar era uma figura que vinha dos quadros do velho MDB, dos quadros da oposição, e que encontrara uma chance de subir na política mais, como candidato a vice do Fernando Collor. Compromisso do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Itamar fez basicamente um governo de transição. Ele completou o período Collor. E eu creio que a coisa mais importante que ocorreu no governo Itamar foi a implantação da URV, da Unidade Real de Valor, um passo absolutamente necessário para a implantação do Plano Real. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. Com o real, o dinheiro que está no bolso do trabalhador vai manter o seu valor. Muito obrigado.
essa medida, a escolha de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, eu acho que foram os méritos mais significativos do governo Itamar. A disputa pela presidência da República, em 1994, se deu essencialmente entre Lula, que era mais uma vez candidato pelo PT, uma frente de oposições, agora enfrentando Fernando Henrique Cardoso. A candidatura de Fernando Henrique foi altamente beneficiada pela instituição da URV e pelo Plano Real. É preciso também entender que foi extremamente importante naquela altura, para a vitória, a formação de uma frente partidária. A frente PSDB, PFL e PTB representou um fator bastante importante para garantir a vitória do presidente Fernando Henrique logo no primeiro turno. O Plano Real apresentou muitas diferenças com relação a planos anteriores. Primeiro porque ele acabou com a chamada indexação da economia. Quer dizer, acabou com aquele circuito de que os preços vão aumentando em função da inflação, etc. Ele quebrou isso. Fernando Henrique chegou às 9h30 da manhã. Cercado de crianças, comeu pão com manteiga e tomou café puro. Foi interrompido para dar autógrafo. Fernando Henrique pagou a conta de 55 centavos com uma nota de R$1 e recebeu um desconto de 5 centavos. A partir dos anos 80, em todos os países da América Latina, ocorreu uma que se chama uma crise do Estado, uma crise das funções que tinham sido as funções tradicionais do Estado. Quais eram essas funções tradicionais, que vinham, digamos, de 1930 para frente? Eram as funções de um Estado que tinha um papel importante de financiar a economia, financiar o desenvolvimento econômico, controlar, ser dono, inclusive, de empresas nas áreas estratégicas. Tudo isso levando a um desenvolvimento que tinha o Estado como eixo. No caso brasileiro, a tentativa de mudar esse modelo do Estado, tornando mais flexível, privatizando serviços, começou de uma maneira muito tímida no governo Sarney. Avançou algo no governo Collor, mas foi no governo Fernando Henrique que se deram as privatizações de empresas importantes. Declaro vendida as ações da Teleste Participações S.A. pelo valor de R$5.783 bilhões, com ágio de 64,28%. Então, as privatizações são um fenômeno dessa reavaliação, dessa mudança das funções do Estado, pensada em termos diferentes do que se tinha no passado. A característica do governo Fernando Henrique, do ponto de vista político estrito, vamos dizer assim, foi a existência de 2 mandatos, isto é, houve 2 eleições, a primeira e uma segunda, que levaram a 8 anos desse governo. A hipótese de reeleição não existia no nosso sistema republicano. Ela foi votada no Congresso, né, através de uma alteração da Constituição, e foi por via dessa alteração da Constituição que se deu a possibilidade de Fernando Henrique voltar a se candidatar em eleições disputadas mais uma vez contra Lula e que ele veio a vencer. O primeiro mandato foi basicamente a consolidação inicial do Real e as reformas da Constituição e a tentativa de fazer algumas reformas que são necessárias, da Previdência, da administração pública, etc. Bom,
Essa tentativa foi frustrada até certo ponto, porque a reforma da Previdência não foi feita. Então, eu diria que nós avançamos bastante no primeiro mandato, né, no que diz respeito à parte econômica, quebra de monopólios, etc. Bom, o segundo já foi caracterizado pelas turbulências da globalização, porque ele se iniciou sob a crise do México, que foi em 98, 99, e foi uma crise atrás da outra. Então, qual foi o trabalho no segundo mandato? A despeito de tudo isso, manter o Brasil razoavelmente bem. Apesar das turbulências, crescemos pouco, mas crescemos. No conjunto, o mais importante para mim é outra coisa. É democracia e é um clima de respeito, de tranquilidade, um clima que permitiu e permite que as pessoas exponham seus pontos de vista com toda a liberdade. Acho que isso é importante para que o Brasil possa realmente ser uma democracia, que não é fácil, por causa da desigualdade e da pobreza. As privatizações funcionaram em alguns casos, em outros não. Houve esse clima de maior responsabilidade do Estado, o gasto vinculado com a arrecadação, não se gasta o que não se tem, né? Isso é a lei da responsabilidade fiscal. Esses são os aspectos, digamos assim, mais positivos de todo esse período. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso teve grandes méritos na projeção do Brasil no exterior, na consolidação das instituições e como exemplo de afirmação definitiva da democracia no país. Alô, Marciano. Alô, Marciano. Câmbio. Alô, planeta vermelho. Agora, o Brasil continua um país desigual. Os níveis das diferenças não foram quebrados, isso não é fácil. Houve uma redução de desigualdades logo depois do Plano Real. O Plano Real teve esse efeito muito positivo, mas ao longo dos anos, a distribuição de renda voltou a apresentar os mesmos resultados negativos. As eleições de 2002 se caracterizaram pela sua absoluta normalidade. A nítida vitória de Lula rompeu muitos preconceitos, representando um fenômeno novo na história do Brasil. Eu não sou o resultado de uma eleição. Eu sou o resultado de uma história. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. O meu papel nesse instante, com muita humildade, mas também com muita serenidade, dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses 4 anos. Cuidar da educação, cuidar da saúde, fazer a reforma agrária, cuidar da previdência social e acabar com a fome neste país são compromissos menos programáticos e mais compromisso moral e ético que eu quero assumir aqui nessa tribuna, na frente do povo, que é o único responsável pela minha vitória e pelo fato de eu estar aqui hoje tomando posse.